E aí galera, tudo bom? Hoje vamos começar mais uma aula de física, continuando o assunto de dinâmica, falar sobre a estática. A estática é uma parte da dinâmica que estuda o equilíbrio dos corpos, tá ok? Bom, a primeira parte que a gente vai ver é o equilíbrio de um ponto material. Mas o que é um ponto material? Um ponto material é aquele ponto onde as suas dimensões são desprezíveis, ou seja, não considero a dimensão de um corpo, tá ok? Eu peguei aqui um sistema composto de um objeto, tá ok? De massa m, sobre a ação da gravidade g, está pendurado por um fio, tá ok? Da forma que vocês estão vendo. Primeiro eu tenho esse fio aqui que forma um ângulo beta com o teto, e eu tenho esse outro fio que forma um ângulo alfa com o teto, tá ok? Vamos verificar quais são as forças atuando nesse sistema. Bom, no corpo eu tenho aqui a força-peso, que está para baixo, o que puxa o objeto para baixo, para o centro da Terra, devido à ação da gravidade. Como ele está preso a um fio, vai existir uma tração ou tensão nesse fio. E lembrando que a tensão ou tração são duas, uma em cada extremidade do fio. Então aqui eu vou chamar de tração T1, e aqui para baixo uma tração T1 também, lembrando que elas são iguais. Como esse fio aqui está preso a esses outros dois fios, também vão surgir trações nesses dois fios. Aqui eu vou chamar de tração T2 e nesse outro eu vou chamar de uma tração T3. Tá ok? Bom, essas são as forças atuando nesse sistema. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ampliar esse sistema para a gente fazer a decomposição de força. Tá ok? Está aqui o desenho ampliado. Aqui nesse ponto onde se concentram essas três forças, T1, T2 e T3, é o ponto material onde é desprezível as suas dimensões. Eu peguei ele separadamente para cá e eu vou analisar as forças atuando na horizontal e na vertical, tá ok? Para fazer isso, eu vou relembrar aqui a decomposição de um vetor. Aqui eu tenho um eixo cartesiano em duas dimensões, ou seja, em 2D, o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. E vou pegar um vetor qualquer aqui, representando o vetor força, que nesse caso a gente está trabalhando na dinâmica. Peguei aqui um vetor força, ok? E esse vetor força forma um ângulo com a horizontal ou com a vertical, tanto faz. Eu vou colocar esse ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, com o eixo x, que é com a horizontal, tá ok? E eu vou fazer a decomposição desse vetor força. Eu vou projetar ele para o eixo x. Então, daqui eu tenho uma componente de F na direção x, que eu vou chamar de Fx. E eu vou decompor ele para a direção de y, tá ok? Ou seja, na vertical. Então, daqui da origem até aqui, eu vou chamar de Fy. Então, quem é Fx e Fy? São componentes do vetor F, tá ok? Como é que eu acho o valor ou a intensidade desse Fx e do Fy? Vem para cá. Então, olha lá. Quem é o Fx e quem é o Fy? Lembra lá da macete que eu ensinei? Toda componente tem um pouco do total. E quem é o total? O total é o F. Então, vai ser F aqui e F aqui. Só que esse F é multiplicado por uma função, seno ou cosseno. Como é que eu sei quando é que é seno e cosseno? Olha para o ângulo. O ângulo ele está entre F e o eixo X. Tá ok? Poderia ser entre o F e o eixo Y? Poderia, mas eu escolhi colocar entre o vetor F e o eixo X. Então, quando eu for decompor o F para o eixo X, vai estar com o ângulo cosseno. Quem é que está no eixo X? O Fx. Então, o Fx é o vetor F, o módulo dele, vezes a função cosseno, já que é com o ângulo. Qual é o ângulo? Ângulo θ. Então, cosseno θ. Bora fazer para o Fy. Então, quando eu pegar o vetor F e decompor para o eixo Y, ele está sem o ângulo θ. Sem o ângulo θ, seno de θ. Então, Fy é F seno de θ.
Então, acabei de achar as componentes de um vetor F. Então, isso aqui é a decomposição de vetores, tá ok? Eu vou pegar essa ideia e aplicar aqui. Então, eu vou desenhar o eixo aqui, vou colocar a origem desse eixo bem no ponto material, tá ok? Que é aqui. Então, aqui vai estar o eixo Y, que é justamente na vertical, e aqui vai estar o eixo X, que é na horizontal. Só vou apagar esse T3 aqui e colocar ele mais para cima. Bom, percebe-se que T1 já está na vertical, então não precisa fazer decomposição dele. Quem é que está inclinado com a vertical ou horizontal? É o T2 e o T3. Mas quais são os ângulos desses dois vetores? Volta para o desenho. Bem aqui é o ângulo beta e aqui é o ângulo alfa, tá ok? Esse ângulo beta é o mesmo ângulo daqui, ó. E esse ângulo alfa, que é o de T3, é esse ângulo que ele faz com a horizontal, tá ok? Bom, já tem um ângulo para cada vetor. Agora vamos começar por T2. Eu vou decompor ele igual como eu fiz neste exemplo aqui. Então vai ter uma componente de T2 na direção X e uma componente de T2 na direção Y, tá ok? Então, fazendo essa decomposição, eu vou ter aqui, ó, uma componente de T2 na direção X, que eu vou chamar de T2X. E eu vou ter uma componente dele na direção Y. Esse é o T2Y. Tá ok? Bom, eu vou fazer a mesma coisa agora para T3. Então, fazendo a decomposição de T3 na direção X, então T3X, e para Y. Aqui logo também eu vou ter um, em cima de T2Y eu vou ter o T3Y. Tá ok? Então, acabei de fazer a decomposição para cada um desses vetores que estão inclinados ou em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Agora, vou fazer um desenho mais limpo, deixar só os vetores que estão tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, aqui já está o esquema das forças decompostas, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Vou só relembrar. No eixo horizontal, ou seja, X para a direita eu tenho T2X e para a esquerda eu tenho T3X. No eixo vertical, que é o eixo dos Y, eu tenho o T1 que já estava para baixo e para cima eu tenho duas, lembra? Uma é a T2Y, que vem de T2, e a outra é T3Y, que vem de T3. Tá ok? Agora a gente vai fazer a comparação entre elas. Primeiro no eixo horizontal. Ok? Então, na horizontal, eu vou ter, bora lá, o que a gente tem na horizontal? Na horizontal, que é o eixo do Y, eu tenho T2X, que aponta para a direita, e T3X, que aponta para a esquerda. Como isso está em equilíbrio, significa que T2X é igual a T3X. Tá ok? Se está em equilíbrio, é porque a força resultante na horizontal é nula. O que significa que a força resultante na horizontal é nula? Aqui é a somatória de todas as forças na horizontal tem que ser zero. Tá ok? É por isso que T2x é igual a T3x. Tá bom? Já que tenho somente elas, só que em sentidos opostos. Agora a gente vai analisar na vertical. Bom, na vertical eu tenho T1 para baixo, e T2y para cima, e T3y para cima também. Então, eu tenho duas forças para cima se equilibrando com uma para baixo.
Tá ok? Então, T1, que aqui está para baixo, vai ser igual à somatória das forças que estão para cima, que é T2y mais T3y. Porque isso está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força resultante na vertical também é zero. Então, aqui a força resultante em x e aqui a força resultante em y. Isso também é igual a zero, porque nessas duas direções o corpo está em equilíbrio. Tá ok? Bom, tanto a resultante em x quanto a resultante em y é zero, significa que, no geral, a força resultante no corpo também é zero. Quem é a força resultante no corpo? É a somatória de todas as forças, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui é força resultante x igual a zero, e aqui é a força resultante em y igual a zero. Isso é um corpo em equilíbrio. Que tipo de corpo? Um corpo que podemos considerar que as suas dimensões são desprezíveis, ou seja, um ponto material. Bom, a gente fechou equilíbrio de um ponto material, agora a gente vai ver o equilíbrio dos corpos extensos, tá ok? Então a gente vai levar agora em consideração a sua dimensão. Então primeiro a gente vai ver o momento de uma força, ou conhecido como torque, tá ok? Que eu vou representar pelo M maiúsculo, tá bom? Então aqui eu peguei um exemplo de uma barra, pode ser homogêneo ou não, e nesse ponto aqui eu estou chamando ponto de apoio, ou polo, que é como é conhecido, e eu vou aplicar uma força F em uma outra extremidade, tá bom? Bom, esse ponto de apoio ele é fixo, é um ponto fixo que está na barra. Então, quando eu aplico essa força F, a tendência da barra é sofrer uma rotação, tá ok? Que nesse caso, no sentido horário. Poderia ser ao contrário, se eu tivesse colocado a força para cima, e a rotação seria no sentido anti-horário. Tanto faz. Isso aqui é apenas um exemplo, tá bom? Quando ele sofre essa rotação, ou tende a sofrer uma rotação, significa que aqui eu vou ter um momento de uma força. Então, o torque é a eficiência de uma força fazer uma rotação, tá bom? Bom, como é que eu acho esse torque ou esse momento de uma força que é representado pela letra M? Então, o momento de uma força, ele vai ser dado. Vamos lá. Aqui é o ponto de apoio, ou o polo, onde é um ponto fixo, e aqui eu estou aplicando a força F. Bom, qual é a linha de direção ou de aplicação dessa força? Ela é bem aqui, ó, nesse caso, na vertical. Tá ok? Bom, do ponto de apoio, que é o polo, até a linha de ação da força, que está sendo bem aplicada aqui, existe uma distância. Que distância é essa? É o que a gente chama de braço do momento, tá ok? Então, essa distância aqui, eu vou representar pela letra B, onde o B é o braço do torque ou do momento de uma força, tá ok? Esse braço ele tem que formar um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força aplicada. Então, bem aqui tem um ângulo de 90 graus, tá ok? Bom, então o momento que é representado pela letra M maiúscula vai ser mais ou menos a força F, o módulo dela, está trabalhando com o módulo, vezes o braço do momento, que eu estou representando pela letra B minúscula, tá ok? Então, isso aqui é dado o momento de uma força ou torque, tá ok? Mais ou menos a força vezes o braço. Lembrando que o braço é a distância do ponto de apoio até a linha de ação da força, tá bom? Bom, mas o que significa esse mais ou menos? Esse mais ou menos significa o sentido de rotação do momento ou do torque. Lembrando que ele pode ser horário ou anti-horário.
quando é que ele é mais e quando é que ele é menos. Vamos lá, isso é uma convenção, tá, gente? Então, quando ele for positivo, ou seja, o sinal de mais, é no sentido anti-horário. Quando for o sinal de menos, é o sentido horário. Ok? Então, se ele girar no sentido horário, o torque ele é negativo. E se ele girar no sentido anti-horário, o torque ele é positivo. Isso é apenas uma convenção. Qual é a unidade do momento de uma força ou do torque? Então, bora lá. A unidade no SI. O que é o SI? Sistema Internacional de Unidade. Tá ok? Então, toda vez que eu trabalhar a unidade, eu coloco a grandeza, que nesse caso é a grandeza torque, representada pela letra M, entre colchetes. Então, eu coloco aqui o M entre colchetes, porque eu estou trabalhando a unidade. Então, a unidade de momento de uma força ou torque vai ser a unidade de força vezes a unidade do braço. Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Vezes, qual é a unidade do braço no sistema internacional? Braço é uma distância, tá, gente? Então, unidade de distância é metro. Então, vai ficar Newton vezes metro. Observação, não vão confundir a grandeza, momento de uma força, que é o torque, que é a força vezes o braço, com o trabalho, tá ok? Trabalho é força vezes deslocamento. São duas coisas diferentes. É parecido? É, mas são coisas diferentes. Tá bom? Bom, a gente vai ver um outro método para calcular o torque, ou momento de uma força. Quando a força não for perpendicular, ou seja, a linha de ação da força não for perpendicular ao braço, que é justamente a distância do polo, a linha de ação da força. Então, eu peguei aqui uma força inclinada, uma força F qualquer, tá ok? E eu vou fazer a decomposição de forças, que a gente já aprendeu no início dessa aula. Então, eu vou decompor o F na direção horizontal. Então, eu vou ter aqui um Fx. E eu vou decompor esse F na vertical. Aqui eu vou ter um Fy, tá ok? Formando aqui um ângulo θ qualquer, e a gente já sabe como achar o valor de cada componente, fazendo a decomposição de forças, tá bom? Bom, então eu tenho duas forças, uma na horizontal, que é o Fx, e a outra na vertical, que é o Fy, tá bom? Bom, qual é a linha de ação de cada uma dessas forças? Primeiro eu vou ver a linha de ação de Fy, que está na vertical. Então, a linha de ação de Fy é essa bem aqui, que está na vertical. E qual é a linha de ação de Fx, que é a que está na horizontal? Então, a linha de ação dela é essa bem aqui, ó. Percebe-se que a linha de ação de Fx passou pelo polo, tá ok? Bora lá. Então, quem é o braço de Fy? Para mim achar o braço de Fy, para eu achar o braço de Fy, tu vai pegar da distância do polo até a linha de ação, desde que forma um ângulo de 90 graus. Vim aqui, vai formar um ângulo de 90 graus, tá ok? A mesma coisa eu vou fazer para achar o braço de Fx, tá bom? Então, aqui eu vou chamar de BY, que é o braço em relação à força Fy, e vou achar o braço de Fx. Mas como a linha de ação passa em cima do polo ou do ponto de apoio, quanto é que vale o braço? Vale zero, porque não existe distância entre o ponto de apoio, que é o polo, a linha de ação da força Fy. Então, se o braço é zero, significa que o momento da força Fx também é zero, ou seja,
ele é nulo. Diferentemente de Fy, que eu tenho um braço, ou seja, eu tenho uma distância do polo até a linha de ação de Fy. Como é que fica, então, nesse caso aí, o momento de Fy? Então, o momento em relação ao Fy vai ser dado pela força Fy vezes o braço de Fy, que eu chamei de By. Tá ok? Bora lá. Qual é o sinal do momento da força de Fy? É positivo ou negativo? De acordo com a convenção que a gente fez, tudo que girar no sentido anti-horário é positivo e tudo que girar no sentido horário é negativo. Como o Fy está direcionado para cima, então a tendência desta barra é rotacionar no sentido anti-horário. Logo, ela é positiva. Tá ok? E o momento da força Fx é zero. Tá ok? Então, tá aqui, quando eu tiver uma força F que esteja inclinada em relação à horizontal ou à vertical, tanto faz, eu faço a decomposição de força e analiso o momento de cada uma delas. Continuando aqui, tópico 2, ainda dentro do equilíbrio dos corpos extensos, temos o chamado binário. O que é o binário? O binário é um sistema composto por duas forças com mesma intensidade, mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, peguei aqui, para exemplificar, uma barra, tá ok? Apoiada em um objeto e onde bem aqui é justamente o ponto de apoio. E nessa extremidade eu tenho uma força F com um braço B1 até o ponto de apoio. Nessa outra extremidade eu tenho também a força F, já que elas são iguais, com o braço que eu estou chamando de B2, ou seja, a distância do ponto de apoio até a força F deste lado, tá ok? E a distância D, que é a distância entre essa força e a outra força, tá ok? Então, cada força dessa aqui vai ter um momento ou um torque, tá ok? Então, a tendência dessa força é girar no sentido anti-horário. E a tendência dessa outra força é girar no sentido anti-horário também, tá ok? Bom, vamos lá. Como é que calcula o momento desse binário? Eu estou chamando de MB aqui, momento do binário. Então, vai ser igual, mais ou menos, tá ok? A força F, lembrando que essa força tem que ser igual a esta outra. Então, por isso que eu coloquei apenas F. Não tem diferença de F1 e F2, já que elas são iguais. Vezes a distância D. Observe que essa distância D é a distância entre as forças. Não é o braço de cada uma, não. Porque o braço de cada uma força, uma eu chamei de B1 e a outra eu chamei de B2. Esses braços não necessariamente são iguais. Pode ser iguais ou diferentes. Tanto faz. Mas essa distância que entra no momento do binário é a distância entre as forças, tá ok? Então, é mais ou menos a força F, tanto faz, elas são iguais, vezes a distância entre essas duas forças. Nesse caso aqui, esse binário ele vai girar no sentido anti-horário, mas poderia ser no sentido horário, tanto faz. Então, se for no sentido anti-horário, ele é positivo. E se for no sentido horário, ele é negativo. Tá ok? Para finalizar, tópico 3, ainda dentro do equilíbrio dos corpos extensos. Então, bora ver o equilíbrio desse corpo extenso. Então, eu peguei aqui um sistema, tá ok? Uma barra qualquer, homogênea, pode ser ou não. Mas vamos considerar que ela seja homogênea para o nosso caso aqui. Eu tenho um corpo nessa extremidade que eu estou chamando de corpo 2 e o outro nessa outra extremidade que eu estou chamando de corpo 1. E bem aqui é justamente o meu ponto de apoio, onde está posta a barra. Ok? Vamos analisar as forças que estão atuando nesse sistema aqui. Então, analisar primeiro para o corpo 1. Para baixo, eu tenho o peso, que eu vou chamar de P1. Para o corpo 2, eu tenho aqui o peso, que eu vou chamar de peso 2. Tá ok? E a barra, tá ok?
Então, vamos supor que o peso da barra esteja localizado aqui, que eu vou chamar de PB, peso da barra. Bom, existe a normal em P1 e existe a normal em P2. Só que elas não vão entrar neste caso, porque eu estou interessado nas forças que estão em contato, tanto da barra com o ponto de apoio e o peso de cada bloco desse ou cada objeto 1 e 2. Tá ok? Como a barra, junto com os pesos, estão em contato com esse ponto de apoio, vai surgir uma força, que é a força normal, e ela está direcionada para cima, que eu vou chamar de N. Lembrando que essa força normal é devido à compressão tanto do peso da barra, junto com os pesos que está em cada extremidade da barra, tá ok? Porque se eu tirar esses pesos aqui da barra, essa normal vai mudar, porque muda a compressão que existe aqui no ponto de apoio. Bom, então eu tenho 3 forças para baixo e uma força para cima. Quem são essas 3 forças para baixo? O peso 1, o peso da barra e o peso 2. E quem é a força para cima? É justamente a normal, tá ok? Bom, como isso aqui está em equilíbrio, significa que isso não vai para cima e nem para baixo, então a gente diz que está em equilíbrio translacional, tá ok? O que significa isso? Que ele não sofre translação, ele não se movimenta, tá ok? Então ele está em repouso, nesse caso aí. Então, significa que a força resultante é nula. Se a força resultante é nula, porque ele está em equilíbrio, significa que a somatória das forças para baixo é igual à somatória das forças para cima. Então, bora lá. Então, vou somar o P1, o peso da barra e o P2. Então, vou somando P1 mais o peso da barra mais o P2, e isso tem que ser igual ao somatório das forças para cima, que tem apenas a normal, que é o N. Então, isso é igual a normal. Tá ok? Então, essa aí é a equação que caracteriza o equilíbrio translacional. Então, ele não sobe e nem desce. Tá bom? Bom, mas não significa que ele não possa girar. Então, ele pode girar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Por quê? Porque tem forças atuando aqui. E essas forças estão a uma distância certa do ponto de apoio. Então, o P2 ele pode fazer com que a barra rotacione no sentido horário. Já o P1 pode fazer com que a barra rotacione no sentido anti-horário. E o peso da barra, no exemplo que eu estou fazendo, que ela está à direita do ponto de apoio, pode fazer com que a barra rotacione também no sentido horário. E é normal, pode fazer a barra rotacionar? Não. Por quê? Porque a linha de ação da normal passa em cima do ponto de apoio. E lembra lá, toda vez que a linha de ação da força passar pelo ponto de apoio, o momento dessa força não exerce torque, ou seja, ele é igual a zero, ele é nulo. Então, logo, não tem um momento para a força normal. Tá ok? Bom, como é que isso aqui fica em equilíbrio rotacional? É quando o momento resultante é zero ou é nulo. Então, o momento resultante ele é zero. Tá ok? Então, quando eu somar todos os momentos, isso tem que dar zero. Lembra? Eu tenho o momento de P1, o momento de P2 e o momento do PB, que é o peso da barra. Então, vamos lá. Mas lembra lá que tem o sentido horário e o sentido anti-horário. Então, tudo que gira no sentido anti-horário, ele é negativo. Desculpa, o sentido horário, ele é negativo. E tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Tá ok? Então, PB e P2 fazem com que a barra tende a girar no sentido horário. Logo, eles são positivos, o momento deles.
E P1 tende a fazer com que a barra gire no sentido anti-horário. Logo, o momento de P1 ele é positivo. Então, como é que vai ficar aqui? Então, o momento de P1, que é o momento da força peso 1, vai ter que ser igual ao momento desses dois aqui, que giram no sentido horário. Ok? Então, tenho que igualar aqui o momento que gira no sentido anti-horário com os momentos que giram no sentido horário. Como eu só tenho um momento aqui que está tentando girar no sentido anti-horário, então vai ficar somente o momento de P1. Isso vai ser igual. Aí eu vou somar esses dois. Então, o momento do peso da barra mais o momento de PB. Desculpa, do peso 2. Tá ok? Então, está se equilibrando, mas é um equilíbrio rotacional. Tá ok? Então, eu tenho equilíbrio translacional, que nesse caso pode ir para cima ou para baixo, mas não foi. Está em repouso. Então, logo a resultante é zero, ou seja, as forças para baixo se equilibram com as forças de cima. E eu tenho o equilíbrio rotacional, que os momentos que tentam girar no sentido horário se equilibram com o momento que gira no sentido anti-horário. Tá bom? Então, essa aqui é a condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Então, quando é que um corpo extenso ele está em equilíbrio? É quando ele tem equilíbrio translacional e quando, ao mesmo tempo, também ele tem equilíbrio rotacional. Tá bom? Então, galera, por hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!